Pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Casal dos Condomínios, nosso podcast com patrocínio. Vou fazer um merchan aqui, né? Tem que fazer um merchan, senão o pessoal me cobra. E mandar um abraço. Você acha que me cobraram? Você vai fazer o pod? Manda um abraço. Então vou mandar um abraço. Aqui a 6P Bank, tá? Que é patrocínio exclusivo aqui do nosso podcast, falando sobre empreendedorismo no mercado condominial. E já vou mandar um abraço para os meus sócios, o Vitor, o Henrique. Nossa, eu esqueci alguém. PJ, Matheus e o Ricardo. Mandar um abraço para eles e a gente está trazendo mais conteúdo. O Bruno. Nossa, esqueci o Bruno. Trazendo conteúdo. É muito sócio. Trazendo conteúdo para vocês sobre empreendedorismo do mercado condominial. Eu vou deixar minha amada esposa, Paty Ivo, apresentar a nossa convidada. Na verdade, a gente tá muito chique de convidados, né, Tá. Fred? A gente tá buscando Nível só tá alto. as pérolas do mercado condominial, né? Na verdade, eu gostaria que você se apresentasse. Nós conhecemos a Keila há um tempo, começamos a ver o seu trabalho e falamos, não, é o tipo de pessoa que quando a gente vê resultado, a gente quer andar perto, né? Porque a gente sabe que pessoas com resultado fazem a gente evoluir, a gente crescer. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito especial pra gente. E se apresenta pro pessoal. Eu que agradeço o convite. Eu adorei. E toda vez que você me chamar, que vocês me chamarem para qualquer coisa, vai ser sim, de pronto, tá? Pode legal, contar comigo sempre. Eu sou Keila Silva, né? Sou CEO, founder da Destra Soluções Condominiais. Eu tenho uma jornada de 14 anos de sindicatura profissional, então fundei também a Síndico Profissional. E sou mentora de síndicos, agora exclusivamente administradora de condomínios, e tenho uma jornada aí que foi percorrida e muito ainda a conquistar. Caramba. É isso. Isso é muito bom, né? Muito a conquistar. Porque às vezes a gente tem a ideia, né, de que vou chegar num ponto e parou, né? E quando a gente para de querer evoluir, a gente está morto, né? Eu falo muito isso. Porque... Ou você está crescendo ou você está morrendo. Exatamente. Boa. Ótima frase. É uma frase que a gente é de empresas e se aplica totalmente a pessoas, a tudo que você for fazer, né? Ou você está evoluindo e crescendo, ou você está fadado ao fracasso mesmo, à morte. Exatamente. E aí, conta pra nós, Keilinha, como que foi o seu começo? Mas não o começo na jornada condominial. Já falou 14 anos, gente, é muito tempo, é muita experiência, né? Muita história pra contar. A gente poderia ficar umas 3, 4 horas só falando das histórias da Keila, que deve ser uma mais incrível que a outra. Deve ter algumas tristes também, porque mercado condominial... Sim, tem. Mas conta do seu início lá, como você conheceu o empreendedorismo, né? Como você se viu, se você já é de uma família de empreendedores, se você já tem se na família... Porque eu, por exemplo, eu já vim numa cultura assim. Meu pai trabalhou uma vez com carteira assinada, minha mãe também uma vez só, meus tios, todo mundo empreendendo. Como foi lá? Em casa é meio misturado, né? Mas excelente pergunta, e eu adoro contar essa história. Que legal. Porque o meu pai, ele era vigilante. Trabalhava em empresa terceirizada, vigilante, sempre foi. Teve uma época da nossa vida que a gente viveu aí algumas dificuldades financeiras. Ele, né, até cortar cana, meu pai cortou. Né? Nós tivemos uma fase muito difícil da minha infância. Eu tinha 5, 6 anos. E nós chegamos a morar na sala de aula de uma escola. Nossa. Né? Porque a gente não tinha onde morar. Mas... tudo a gente supera e tudo é aprendizado, né? A minha família se restabeleceu, mas sempre de uma forma muito simples. Meu pai trabalhava em empresa terceirizada como vigilante, e minha mãe era costureira em casa, porque o meu pai dizia que a mulher dele não ia trabalhar. Então, ela, para complementar a renda familiar, costurava em casa. Mas ela nunca fez curso de corte e costura, nada. Ela costurou por 35 anos, até vestido de noiva minha mãe fez, sem nunca ter tido um curso. Caramba. E eu vi a minha mãe como empreendendo. Ela nunca teve um CNPJ, mas ela foi uma empreendedora. E ela trabalhava, teve uma época, logo no começo que ela começou a costurar, que ela tinha que fazer 1.000 camisas para ganhar um salário mínimo. Então, a meta dela era costurar 1.000 camisas no mês.
Meu Deus. 1000 camisas de trabalho, né? Camisas de roça. A gente morava em Catanduva, interior de São Paulo, tinha muito pessoal que cortava cana. Então, tinha uma loja que vendia para esse público e minha mãe costurava para eles. Enquanto isso, o meu avô, pai da minha mãe, também sempre tentou empreender. Uma família muito simples. Ele se aposentou muito cedo porque se aposentava por saúde, né? Isso. E ele teve carrinho de caldo de cana quando em São Paulo. Teve banca na feira. Quando foi para Catanduva, comprou um caminhão para os filhos fazerem frete. Aí ele empreendeu com uma sorveteria que ele mesmo fazia o sorvete. Então, eu sempre vi esse posicionamento deles sem entender que isso era empreendedorismo. E Pra sem você era entender que isso era empreender. Para você era natural. Para mim, eles estavam tentando sobreviver. Era Que sobrevivência. legal. Era sobrevivência isso. E aí a gente ouvia, né, na escola, às vezes, as famílias melhor estabelecidas eram sempre donos de alguma coisa. Era dono da loja tal. É o filho do dono da loja tal. É o filho do médico tal, que tem o consultório tal. Cidade pequena, né? A gente conhece todo mundo dessa forma. E aí minha mãe, como era costureira, eu quis trabalhar com moda. A minha vontade era fazer faculdade de moda, mas não tinha condições de fazer. Chegou a época de fazer faculdade, o que eu vou fazer? Vou fazer administração de empresas. Porque com 15 anos, eu comecei a trabalhar com 12, sendo babá do bebê da minha vizinha. Sim. Né? E aí, era babá, era meio faxineira, né? Porque era cultura Sim, naquela sim. época. O neném tá dormindo, então você vai lavar o banheiro. Exato. Era assim. Fazia um pouquinho de tudo. Hoje não pode. Hoje não pode. Aí, com 15, eu já comecei a trabalhar num escritório de seguro, num corretor de seguros. E aí eu fui fazer administração de empresas, trabalhava durante o dia, pagava a faculdade, estudava à noite. Totalmente contrariando meu pai, que ele achava que a filha não tinha que estudar muito. Também aquela só cultura, precisava né? casar bem. É aquela cultura mais antiga, né? Eu precisava casar com um rapaz que tivesse registro em carteira para me sustentar. Né? Então ele achava. E, se possível, registro em carteira para ser seguro, né? Isso mesmo. Essa visão de segurança. Porque a mulher vai estudar muito, quando começa a ganhar dinheiro que pode ajudar em casa, vai casar. Essa era uma fala que eu ouvia também. Sim. É muito curioso como, graças a Deus, tudo muda, né? Sim. E fui fazer faculdade, me dei muito bem na faculdade. Eu era super tímida, fiz a faculdade, entreguei meu TCC e nunca fiz uma apresentação em público. Eu fazia o trabalho, os outros apresentavam. Meu Deus, e como virou síndico, administradora, né? Conhecemos alguém assim. Minha história é parecida, mas super tímido. Superando. Não falava em público de forma nenhuma. Agora, precisa tirar o microfone da minha mão. Isso é bom, né? Pra parar Quando a de gente falar. pega gosto, Depois danado. que a gente vê que não é o que a gente teme, né? Que a gente teme o novo, teme o julgamento. E chega uma hora Exato. que a gente para de temer tudo isso. Aí eu fui trabalhar numa empresa, numa indústria do Grupo Votorantim, que tinha em Catanduva, na Estrovita. E foi muito bom. Assim, eu tenho uma bagagem que até hoje eu trago dessa cultura empresarial, de processos, de sistema integrado, de implantação de sistema. Sim. Né? Que eu passei por tudo isso dentro daquela empresa. Que já era uma empresa grande. Grande e Estruturada. estruturada, né? Sim. E as empresas grandes e estruturadas, elas passam por mudanças e Isso. reestruturação Sempre. com muita frequência. Isso. É por isso que a gente diz, né, que você não está crescendo, você está morrendo. Exatamente. Dentro dessa Tem que empresa, se atualizando, né? A Exato. necessidade de se atualizar. dentro dessa empresa, a gente usava algum sistema, muito Excel, depois a gente implantou SAP, participei da implantação, então isso enriquece muito o conhecimento da gente. Depois, numa outra empresa que eu trabalhei, Catanduva é a capital nacional do ventilador de teto. Vocês não ela que sabiam, não sabia. saibam. Lá fabrica todos do... Todos, sério. Caramba. Você vai, onde você for, restaurante, hotel, que você vê ventilador, Tudo de Catanduva. é tudo de Catanduva. Não sabia Uau, disso. não sabia também. Tudo de Catanduva. Keila também é cultura. Aí, nessa indústria de ventiladores também, cheguei lá, eles utilizavam um sistema que não era integrado, Sim. participei da implantação do sistema lá. Então, hoje, e até nos condomínios, quando síndica e hoje dentro da administradora, eu trago muito disso, sabe? Dessa de implementar
tecnologia, de trazer modernidade mesmo para os processos e de estabelecer os processos. Aí eu me casei em 2010, né? Tive um primeiro casamento, mas em 2010 me casei com o meu atual marido e ele já morava em Campinas. Ele era de Catanduva também, certo. mas ele já morava em Campinas porque ele é concursado da Petrobras. Ele trabalha na refinaria de Paulínia. Ah, entendi. E aí nós nos casamos Do lado e eu mudei. de... Paulínia é do lado, pra quem não sabe, do ladinho ali. Coladinho em Campinas. E aí eu me mudei para Campinas e fui procurar emprego, né? Me inscrevi na Cato para uma vaga de analista financeiro, que era o que eu fazia. E aí eu fui convidada, né? Fui chamada para uma entrevista numa incorporadora. E eles estavam entregando o empreendimento. Era 2010, eles tinham entregado o empreendimento em outubro. Um condomínio com 12 torres e tinha entregado 4 torres, era faseado. E aí, na entrevista, o diretor me falou, diretor financeiro, você vai ser analista financeiro, mas a sua principal função vai ser síndica do condomínio que a gente está entregando. Meu Deus, que bomba, hein? Eu nunca Presente tinha grego. morado em condomínio, eu nunca tinha... Mesmo quando você mudou aqui pra Campinas, você não foi pra morar em condomínio. Mas fazia um mês. Só fazia pouco tempo. O primeiro contato que eu tinha tido morando em condomínio Catanduva... foi fazer a mudança à noite e não poder. Nossa. Eu veio de Catanduva, um amigo nosso trouxe algumas coisas e ele chegou com a picape à noite. Não pode. Vai ter que dormir na rua. Nossa, mas como assim? Não pode, gente? Olha só. Porque Catanduva nem é tão pequeno, mas não deve ter tantos condomínios lá. Não tem cultura de morar em condomínio, né? Ainda é uma cidade segura, Agora né? tem bastante condomínio lá, mas em 2010 não tinha muito condomínio, porque é uma cidade segura, né? E as pessoas moram no interior, eles entendem que qualidade de vida é morar em casa. Não, eles não querem essa problemática de ter que lidar com o vizinho, né? Não querem. E dá pra entender, né, pessoal, assim. Ai, não sei por que eles não querem. Tão legal. Tão tranquilo. Tão tranquilo. E aí eu aceitei, eu achei bem interessante a proposta, né? Eu sempre gostei de desafios. Que legal. De aprender olha que começa novo, do de nada ser desafiada. um desafio, né? E aí estava operacionalizando lá, né, a sindicatura, a gestão do condomínio. E aí, tudo que ele me perguntava, precisa ver na convenção, precisa ver no regulamento. Era bravo o meu diretor, né? O André. Um abraço pro André. E aí, um dia ele me falou, você vai entrar naquela sala e você vai ler essa convenção e o regulamento e você não sai de lá enquanto você não souber. Não decorar. Porque toda vez precisa ver? Não precisa ver. Você precisa saber o que está na convenção e no regulamento. Beleza. Entrei na sala, estudei o regulamento e a convenção. Dali aprendi a fazer atas, redigir atas. Ele era super exigente para ganhar um parabéns nas minhas atas. Ganhei, recebi. Então, que escola, hein? E aí ele mesmo me falou, porque ele era de São Paulo, né? A Sol Panambi ficava aqui em São Paulo e tinha ali a filial por conta dos empreendimentos de lá. E ele comentou comigo um dia, a gente estava esperando para entrar numa assembleia, e ele falou assim, olha, em São Paulo tem muito síndico profissional, você está se dando tão bem, eu acho que é um bom futuro para você. Olha só. Abriu os seus olhos para um mercado que você não conhecia. E como é legal isso, né? Ter ali o seu chefe, seu empregador. Quase que um mentor, né? Vendo o potencial e te dando uma dica, né? E abrindo os seus olhos para uma possibilidade. Aí tá uma chave muito importante, né? Merece uma pausa aí, porque a importância do mentor. A gente falou isso praticamente todos os podcasts. A gente tá falando. Todo mundo falou isso em comum, Keila. Ele falou assim, o mentor. Você precisa ter um mentor, tanto para você começar e depois, quando você já tiver, por exemplo, 14 anos, você precisa ter novos mentores. Para né? você poder evoluir. Sempre um mentor para aquele momento que você está vivendo. Exatamente. Que vai te levar para o próximo nível. Isso, exatamente. O mentor, ele ajuda a gente a ir para o próximo nível, né? Ele tira a gente da zona de conforto e ele consegue enxergar características em nós que muitas vezes a gente não valoriza ou características que a gente precisa melhorar, né? E para nós é difícil. Então, se você é uma pessoa que realmente exige muito de si, né? Você vai
ter dificuldade de enxergar suas qualidades e o mentor vai enxergar e vai potencializar isso. E vai conseguir ligar o seu potencial à oportunidade. Exatamente. E acelerar a sua chegada nessa oportunidade. Exatamente. Esse é o papel do mentor, Exato. acelerar o processo. Você corta caminhos, né? Sozinho a gente consegue, mas é muito mais doloroso e Aham. muito mais difícil e você corre muito mais risco de errar. Com certeza. Exatamente. Você corta caminhos. Como que chama o mentor que você teve? O meu mentor foi o André Cobal. O André, parabéns, André. Foi top, porque você vê que ele tinha um interesse ali, eu tô pensando nisso, ele tinha um interesse de até te manter ali na zona de conforto dele, né? Sim. Tá resolvendo pra mim, deixa ele aqui. Não, falou, ó, olha aqui o mercado que tem. Você tem esse perfil, aposta nesse mercado. Então é interessante. É né? interessante que nós, como líderes, a gente precisa exercitar essa generosidade. Exato, né? é Esse generosidade. olhar É isso. para o próximo. Você vai isso perder um profissional, o universo vai te devolver. Exatamente. Nós e tem- entendemos que árvores boas Vou falar dão bons frutos, né? A gente teve uma experiência dessa, várias na várias. verdade, né? Uma que a gente lembra em especial. Né? Mas é interessante porque eu gosto muito pessoalmente de olhar alguém e falar assim, nossa, essa pessoa começou comigo, essa pessoa trabalhou comigo. Não dá um orgulho bom, Nossa, né? muito. Mas montou um negócio dele e tal. Nossa, que benção. Que legal, Significa que realmente viu algo em nós, trabalhando juntos, que fez ela se É o potencializar. transbordar do nosso sucesso, né? Exato, Exatamente. com certeza. Isso é fantástico, é fantástico. É. E aí começou ali, aí ele abriu seus olhos. Sim, e aí eu engravidei, né? A gente planejou ter a Lorena em 2012, no início de 2012. Falei, quero engravidar. E o plano era que no final de 2012, com o nascimento da Lorena, eu saísse da empresa. Sim, E era o fim do mandato daquela gestão. por coincidência. E aí, nós tínhamos comprado um imóvel na planta, o nosso primeiro apartamento também. Então, a Lorena ia nascer em dezembro de 2012. Em novembro de 2012, nós recebemos as chaves. Na assembleia de instalação do nosso condomínio, no recebimento de chaves, eu conheci a Simone, que hoje é minha sócia. Que legal. Nossa. Tudo se conecta de forma muito bonita, né? É verdade. E aí, eu até concorri, fui eleita conselheira, mas eu tava muito grávida, né? A Lorena já nasceu em dezembro, a Lorena é de 12 do 12 do 12. Nossa. E aí nós recebemos as chaves nessa época, mas a gente só mudou para o condomínio quando ela estava com 6 meses, né? Não quisemos fazer uma reforma com mudança tão rápido. E aí a gestão estava enfrentando alguns desafios que são próprios da implantação. Sim. Né? Quem tinha sido eleito era um síndico morador que não tinha experiência com gestão de condomínio. Ainda mais na implantação, né? Mas eu já tinha passado por Sim. isso, né? E Sim. eu percebia possibilidades de sucesso ali. E eu me candidatei em alguma movimentação de troca de síndico. Eu me candidatei e fui eleita. Eu fiquei nesse condomínio por 10 anos. Como moradora por 8 anos e como síndica por 10 anos. Caramba. E hoje ele é nosso cliente na carteira da Destra. Olha Que legal. Legal. Eu tenho muito carinho por esse condomínio. E aí, entregando um bom trabalho dentro desse condomínio, mas eu sempre tive, né, a partir do momento que o André plantou aquela sementinha em mim da sindicatura profissional, durante a gestação, e quando a gente é mãe, desperta muito empreendedorismo na gente. Muito. Né? Porque a gente vê a necessidade de não querer ter uma flexibilidade de horário, né? Exato. A pros gente não filhos. quer, né, ter que sair de casa tão cedinho, deixar o bebezinho na creche tão cedinho e vê-lo só à noite depois que a gente sair. No dia que tá doentinho, No dia que você tá não doente. poder acolher. Isso mesmo. Então, mãe sempre pensa, o que eu vou fazer, né, pra fazer dinheiro e sobreviver depois que esse bebê nascer. E ter eu maior via isso liberdade na sindicatura. ter maior liberdade, né? Uma flexibilidade. E eu Sim. via isso na sindicatura. Então, eu apresentando um bom trabalho no meu condomínio, o vizinho chamou, apresentei proposta, fui eleita, e aí aconteceu. Durante muito tempo eu tive 4 condomínios, depois 6. Cheguei a desistir em 2019. Viu? Não foi só eu, amor. Em Rolou isso lá 2019, também. a Lorena já estava com 6 anos. 6, 7 anos, né? E ela pedia muito o irmão e ela se sentia muito sozinha, porque
a gente empreende em busca da flexibilidade, só que o que a gente encontra, né? É uma cobrança. É uma surpresinha, É né? não deixa de ter flexibilidade, tem uma Sim, flexibilidade, mas exige muito mais Exato. dedicação Mas e é empenho. uma intensidade de É trabalho uma intensidade que é diferente. incomparável. Porque mesmo quando você não está trabalhando, você está em casa, Você está trabalhando. você está trabalhando, sua mente Pensando não no para, negócio, está né? pensando no negócio, como melhorar, como crescer, nos desafios, né? Ainda mais quando se está começando. Então, com certeza, a família toda acaba sentindo. E não tem Obviamente. jeito. Mas a flexibilidade existe, né? Se chega um momento que tá doentinho, não vai pra escola, fico Vamos. aqui, a gente refaz a agenda. E aí eu trouxe minha mãe de Catanduva para morar com a gente, né? Os meus pais vieram. Inicialmente no mesmo condomínio que a gente morava, alugamos um apartamento para eles e um apartamento para minha sogra. Sim. Aí eu falei, a gente falou, nossa, não faz sentido, né? 2 aluguéis, um financiamento, 3 taxas condominiais, né? Vamos comprar uma casa? E a gente faz a Vila do Chaves, a gente brincava, né? Um terreno com 3 casinhas, sei lá. E aí fizemos isso, não deu tempo, minha sogra faleceu antes, mas hoje nós moramos numa casa e minha mãe mora numa casa no fundo. Ai, que bacana. Então, pra gente, eu saio de casa tranquila, porque o Irineu trabalha em turno. Sim. Então, inicialmente dava para eu só fazer agenda de assembleia e reunião quando ele estava, né, trabalhando de dia ou quando ele estava de folga. Mas com o número de condomínios, eu já não conseguia mais fazer isso. Então, eu precisava ter alguém mesmo, uma rede de apoio para ficar com a Lorena à noite, para as reuniões. Desafio, né? Desafio para as mulheres, né? É muito desafiador. E a gente traz muita culpa, né, nesse processo todo. Muita. Porque a gente quer dar conta de tudo, mas não é bem assim que acontece, né? Porque ninguém dá conta de tudo. E foi isso que aconteceu em 2019. Eu me sentindo culpada, a Lorena me chamou chorando. Ela disse, eu quero um irmão, eu não aguento ficar sozinha. Uau. Aí eu saí do quarto, né? Ela me chamou para uma conversa no quarto, na casa da minha Olha mãe, isso. não vou esquecer. Quase uma adulta. E aí eu falei, vamos ter um neném. Eu termino o mandato, a gente está sempre enfrentando desafios, né? Como síndico, eu termino o mandato nos condomínios, não concorro a novos e vamos ver. A gente tinha acabado de comprar uma casa antiga, porque eu assistia muito Irmãos à Obra. Tava empolgada. E eu achava que a gente ia ter uma transformação em 7 semanas. Achou que era legal reforma. Nossa, a reforma é ótima. Nós compramos uma casa antiga, reformamos, e eu falei isso pro Irineu. Irineu é parceiro demais, obrigada, amor. Ele falou, tá bom. Assim, não ia dar, não ia fechar, Não ia a conta rolar. não ia Nossa, fechar. Mas ele falou, tá bom, será isso que eu queria, né? Mais um neném, né? E Menos zerar, trabalho. minha contribuição financeira em casa, olha só. Aí eu rapidamente engravidei, mas eu sofri um aborto. E aí eu não quis tentar mais outro filho, foi muito doloroso, né? Não falam, você já passou por algum Passei. aborto? Então, nunca Antes do João. sempre Ninguém fala dizem, sobre isso, né? sempre dizem, é normal no primeiro trimestre, Nossa, eu né? quero morrer com essa frase. Não é normal, não é gente. normal. É doloroso Muito. e é dolorido. E é bem ruim por conta disso, porque o pessoal fala, ainda bem que foi cedo. Cara, Ainda bem nada, gente. Não é foi ainda você. bem. Exatamente. Já era um serzinho dentro de você. Seu corpo Sim. já tinha mudado totalmente. Porque a mulher com 4 semanas já tá totalmente diferente. Totalmente. Já tem a expectativa, já tem nome, você já pensa, você já ama. Nossa, então é doloroso, não Com tem certeza. essa no primeiro trimestre. Acontece. Não. A gente sabe que acontece com frequência, mas não é por isso que é normal. Mas ninguém fala disso também, né? Eu me lembro que quando eu contei que eu perdi, que a gente perdeu o Joaquim em novembro de 2022. Novembro de 2022. E eu também falei, não quero mais, eu já tinha 3. Falei, não vou correr o risco de passar por isso de novo. Eu super entendo o que você está falando. Porque eu falei, não quero mais também, não vou arriscar passar por isso. E quando eu contei para as pessoas, várias amigas falaram, não, eu passei por isso. Eu falei, mas por que Mas você ninguém nem sabia, conta? Eu nem sabia. Por que a gente não fala sobre isso? Eu acho que é algo tão doloroso que todo mundo acaba se fechando, mas isso é difícil, porque a gente não sabe muito como lidar.
A gente não fica... Claro que nunca a gente está preparada para perda, né? Mas a gente precisa ser pego com menos surpresa, né? Se tem um pouco mais de conhecimento, né, Keila? Eu acho que ajuda demais, né? Então, eu entendo. E aí você se fechou para isso. Sim. E aí a Lorena presenciou, né? Todos os episódios, o aborto diferente do que se pensa, não é, estou grávida, menstruei, não estou mais grávida. Não é assim, né? Assim. Várias idas para o hospital, vários episódios, né? De hemorragia, de sangramento, de cólica, de dor, do organismo, angústia, né? Perdeu, não perdeu. Sim. Então ela presenciou isso e ela entendeu que eu não queria mais. Ela entendeu, mas ela não deixou de desejar. Muito, muito curioso, porque ainda naquele ano, na cartinha do Papai Noel, ela pediu o irmão de novo. Pediu. Mais uma culpa pra mala. Mais uma culpa pra mãe, né? A mãe é um depósito de culpa, não tem jeito. A gente carrega uma mala gigante de culpa. Nasceu a mãe, nasceu a culpa, eu falo isso. Mas, enfim, aí depois disso, voltei a empreender com força total na sindicatura. Você colocou energia nisso. Coloquei energia nisso. A gente precisa direcionar a nossa energia, né? Principalmente quando a gente passa por uma situação difícil. É sempre muito importante a gente direcionar a energia para algo bom, né? Tem gente que redireciona a energia para uma depressão, para uma situação assim, então acaba que sendo uma bela saída, né? Direcionar. E foi o que aconteceu. Então, 2019, 2020, como eu não tinha concorrido aos meus condomínios, fui entregando, eu comecei em 2020 com 2 condomínios, terminei com 10. Olha. Aí você foi com força total. E foi durante a pandemia. Verdade. Então, eu comecei com 2 condomínios. Até março, eu já tinha 4. Aí, estourou a pandemia. Mas se tem um mercado que bombou, foi o mercado condominial na pandemia. Né? A gente fala... Eu acho que as pessoas foram morar em casa, de verdade. Porque as pessoas dormiam nas suas casas. Verdade. Né? Sim. E aí elas voltaram a morar nas próprias casas, né? E ver a necessidade e a importância do síndico. Do síndico. Claro. E o profissional. E os profissionais. E também veio muito forte a questão do síndico profissional. Nossas empresas mesmo, nessa época da pandemia, cresceu 7, 8 vezes o tamanho por causa disso. Porque também os maus profissionais, eles acabaram saindo, porque, cara, se destacaram, sem você enfrentar uma pandemia, né? Não é qualquer briga de que aguentar. Fecha a área comum, não fecha a área comum. Não sei como foi em Campinas. Não, foi um abre e fecha sem fim, gente. Não, tem um que achava, ia na TV falar que não podia era um bota abrir, casaco, não podia tira fechar. casaco. Exato, entendeu? E aí você vê, aí quem lidou bem com essa pressão surreal que foi a pandemia. Foi surreal mesmo. Se destaca. Faz assembleia online e não faz assembleia online. E tem validade legal e não tem validade legal. Exatamente. E o condomínio quer e o condomínio não aceita. Era assim. Exato. O condomínio... Não tem aplicativo. Tinha condomínio... E a administradora não tem suporte. Não estava preparada. Não tinha aplicativo. Nessa época a gente não tinha. Abre lá o Meet, um Zoom e mesmo assim não tinha capacidade para... Se fosse condomínio grande... Eu me lembro uma assembleia que o Fred foi participar na época, que eu ainda só era dos bastidores, eu ainda não estava atuante nessa época. E eu me lembro que deu um pau no Zoom, porque parece que tinha sobrecarregado numa noite lá que todo mundo estava usando. E aí teve que cancelar a assembleia. Eu falei, nem o Zoom estava preparado. Não estava aguentando. Ninguém estava preparado para a pandemia. Para o que veio, né? Mas foi o momento em que eu cresci na sindicatura. E aí me estruturei. Então, em 2020 terminei com 10. 2021 eu já tinha 15 ou 18. Enfim, cheguei a 2023 com 23 condomínios, mas eram todos condomínios numerosos. Muito grandes. Somavam 8.000 unidades. E você os meus 23 condomínios, de tão numerosos. Quantos? 8.000 unidades. Nossa. E eram 5 implantações. Nossa. Desses 23... É isso que eu ia perguntar. Qual que era o perfil? 5 eram assim? Implantações. Perfil de primeiro imóvel, maioria. Porque você tinha uma expertise nisso. Você aproveitou essa expertise de implantação. Que é um mercado assim que até... eu falo que é um subnicho do mercado condominial, né? Subnicho no bom sentido, lógico. Sim.
É o nicho do nicho. É o nicho do nicho, porque a gente tem o mercado normal e tem o mercado das implantações. Sim. Eu conheço até um administrador aqui em São Paulo, conheci esses dias, que ele só faz implantação, para você ter ideia. Ele não pega outro tipo de condomínio, só condomínios de implantação. Então, pra você ver como o nosso mercado já está evoluindo. E faz sentido, porque é um momento muito específico do condomínio, com certeza. Existem síndicos que não têm experiência nenhuma com implantação e sofrem demais, às vezes não dá nem conta. Não, a grande maioria dos pegar síndicos. Um condomínio de implantação. Raramente o condomínio eleito na Assembleia permanece, se não for um síndico profissional com expertise de implantação. Muito. Porque a implantação, logo no começo ele desiste. A implantação é ingrata. Se você implanta bem o condomínio, né, e vai bem, eu fiz implantações em que no primeiro mandato eu fazia implantação, implantava sistema de controle de acesso, implantava câmeras, fazia o regulamento, fazia sorteio de vaga, fazia a revisão da convenção. Meu Deus. Implantava mini mercado. Uau. Eu tive Tudo, implantações. caramba. A maioria das nossas implantações era assim. Terminava o primeiro mandato, os 2 anos, o condomínio estava todo implantado. E qual era a visão dos moradores? Qualquer um faz isso, gente. Não, e mais, né? Porque a gente, Ou não fez nada, a gente ou não. tem experiência, então parece que é normal, natural. Que é fácil. Qualquer um faria. Você tem experiência e o conhecimento. Você já sabe quem você pode pôr, quem não pode pôr. Tal, aí eles não contam e é com muito isso. suor pra gente fazer tudo muito. isso numa implantação. E a chance de dar um problema é o momento, né? Porque são tantos entraves, tantas decisões ali para ser tomada, que aí é a chance de dar o problema. Então, quando surge um problema, o outro fala, não, esse síndico não dá conta. Sim, aí é o outro lado da ingratidão, né? É ingrato. Exato. A implantação é ingrata Sim. por isso. Porque você vai enfrentar desafios. Então, falei agora dos sucessos, né, da primeira gestão, mas dentro do primeiro mandato você não consegue todos os atendimentos da construtora. E aí é muito misturado a responsabilidade da construtora, da responsabilidade do síndico, e como o síndico tem uma responsabilidade que parece que transcende o universo, é tudo síndico. É semideus, ele vai resolver tudo. Exatamente, é semideus. Então, tudo, se não dá certo alguma coisa da construtora, o síndico vai rodar. Vai rodar. Então, se ele vai bem, ele é trocado, porque parece fácil o que ele fez. E se ele vai mal, ele é trocado porque ele foi mal. E, por vezes, são desafios externos que fogem ao controle do síndico. Então, eu gosto de implantação porque a gente consegue começar direito, né? Pega ali um condomínio. E deixar do jeito certo, né? Só que é muito desafiador, principalmente perfil de primeiro imóvel. Sim. As pessoas que nunca moraram em condomínio, você tem que trabalhar a cultura, a educação, enfim. E o seu perfil, então, nesse começo, nessa retomada, na verdade, foi mais perfil assim, condomínio com pessoal que nunca tinha morado em condomínio. Era a maioria, sim. Mas eu não escolhi, não. Você foi... Como a gente pega né? Aí a gente acaba sendo indicando para outros. Quando vai bem, né? A gente tem bastante síndicos que vão bem, né, nesse perfil, né? E para você, qual que é o maior... Você falou um monte de desafio, vários desafios da implantação, de fato. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Qual que você acha o maior desafio aí de implantar um condomínio? Nesse perfil que você está falando, né? Porque... é o maior desafio, não só de implantar condomínio, mas o maior desafio de condomínios são as pessoas mesmo. Não tem jeito. É o que a gente precisa saber lidar e saber amar, né? Porque tudo são pessoas. Os moradores, os funcionários, os nossos funcionários, porque imagina, eu tinha equipe nessa época, uma equipe grande, numerosa. Sim. Para me ajudar a atender todos, né? Tudo são pessoas. E aí as pessoas são imediatistas, são intolerantes. Você está na casa deles, então você tem contato com o pior e o melhor do ser humano. Esse que é o problema. Né? É isso que acontece. Trabalhar com condomínio é isso. Trabalhar com público é diferente. Sim. Se você trabalha num prédio comercial e o público X
é diferente. Eu de acho trabalhar com a casa das pessoas. Pelo fato de ser a casa, as pessoas acabam se sentindo muito íntimas e passam muito dos limites, né? Sim. A gente percebe muito isso. A maneira como o condômino se reporta ao síndico é como se fosse alguém da família, né? Então, xinga, quer dar ordem. É muito difícil mesmo colocar um limite, você conseguir ser respeitado ao mesmo tempo de ser acolhedor. Então, tem que ter realmente, na verdade, uma gestão de inteligência emocional muito forte. Sim. Né? E que isso todo empreendedor precisa ter, mas o síndico, mais do que todos, eu acredito, e a administradora também, vou colocar a nossa... Precisa mesmo. Dentro disso, até né? para acolher e dar suporte ao síndico. Exatamente. Porque esse síndico ele também chega esgotado na administradora, né? Exato. Nós somos uma outra ponta, né? E aí a administradora precisa estar preparada para acolher, para assessorar de fato, para orientar o síndico. Porque nessa relação, o especialista em administração é a administradora. O especialista em gestão é a administradora. O síndico delegou a ela parte das suas funções administrativas exatamente pela expertise, pelo know-how. Até porque o síndico ele não vai ter toda a expertise, né? Vai precisar de alguma coisa mesmo ali. o síndico profissional. Mesmo é impossível para uma pessoa ter... Porque o síndico profissional, né, essa expressão, Sim. Ele é o síndico contratado, é o síndico que faz isso profissionalmente, mas não necessariamente ele é um expert, porque a gente não tem... Agora sim a gente tem muito mais cursos de capacitação, mas antes nem isso. 14 anos, até 7 anos você não tinha praticamente curso. Não. E a administração de empresas que a gente forma na faculdade é muito diferente da administração de condomínio. O próprio direito, né? Não tem uma aula sobre condomínio. É muito específico, Sim, né? é muito específico. E eu vou até pegar esse gancho aqui, né? Porque aí em 2023 você estava com 23 condomínios. Então você estava com sucesso, né? Dentro do seu ramo. Você era uma síndica profissional com 23 condomínios. Então um número ok de condomínios, né? E aí, de repente, veio uma virada aí. Um faturamento legal, inclusive, com uma equipe legal, bem remunerada, bem qualificada, capacitada. Só que eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Saía de casa às 7 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite. Nossa. Sofria muito essas implantações, perfil de primeiro imóvel... Os moradores desconfiados, tudo que a gente vai fazer, eles desconfiam. A gente vai fazer uma cotação para a instalação de câmeras, eles desconfiam, acham que a gente está levando dinheiro. Sim. A gente faz uma... E eu sempre fui muito transparente, eu sempre trouxe tudo para o conselho. E isso, eu não sei até onde foi a melhor decisão. Sim. Né? Porque chegou a momentos em que, por exemplo, uma administradora, eu já delegava... Eu já permitia que o conselho fizesse as entrevistas e tomasse a decisão. Para tirar de mim aquele olhar de desconfiança. Parceiro dela. É uma gestão participativa que você faz. Né? Mas isso tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado bom e um lado ruim. A gente fala disso, né? Que às vezes você dá muita voz pro condômino. Sim. Pode também ser fatal. Sim. A verdade, a frase é até assim... democracia é muito bom, agora excesso de democracia é terrível. E dosar, né? É uma linha muito tênue. Exato. Enfim. E aí eu comecei a me sentir não atendida pelas administradoras. Foi isso que aconteceu. Então eu tinha uma equipe inflada, eu comecei a contratar pessoas que eram de administradora. E para fazer o serviço da administradora. Exato. Então, 2023, nós tivemos 23 assembleias em março. Meu Deus. Entre março e abril, 23 assembleias.
Então, nós definimos a agenda da Assembleia, definimos a pauta da Assembleia junto com o Conselho, fizemos reuniões pré-assembleárias com conselhos, fizemos orçamentos para todas essas assembleias, montamos a previsão orçamentária de todas essas assembleias, montamos a prestação de contas de todas essas assembleias, as apresentações. Nesse momento, você não estava quase terceirizando nada. Você está falando, se você fazia, sua equipe fazia... Exato. O que a gente Você precisava? tinha mais segurança na sua equipe. Sim. Por quê? Porque tudo é culpa do síndico. A gente conversou sobre isso, né? Porque você vê que aí fica um recado para todo mundo do mercado. A gente precisa, e é muito inovador isso que eu consegui entender. Eu já falo isso faz uns 5 anos, a parte é prova, né? Apesar que essa é suspeita. Mas pensa bem, qual que é a posição das administradoras nisso tudo, né? Hoje você tem a figura dos síndicos profissionais que estão praticamente tomando... conta de tudo, dessa parte de gestão, né? Contratando, fazendo as contas. Ficando sobrecarregado. Exato. Eu conheço síndicos com o mesmo número de condomínios que você teve lá, 23, 24, que ele contratou uma auditoria externa de contabilidade porque não estava confiando. Para analisar as pastas de prestação de contas. Para ver se as obrigações estavam obrigações pra legais. Para se resguardar, né? Exatamente. Então, é uma coisa que o mercado até estava lá do Odi lá da Porter, no nacional que ele faz, no encontro lá em Floripa, e teve um painel, acho que você estava ano passado lá. Eu estava. Você lembra do painel que foi os donos das administradoras, Sim. as donas, né? Estavam falando sobre isso mesmo. Será que em 10 anos a gente vai ter a figura das administradoras? Como é Será hoje. Como é hoje, né? É lógico. E isso que eu quero trazer, assim, até que ponto o modelo que a gente tem hoje funciona. E eu queria saber... afinal, que modelo que nós temos Exato. hoje? Qual é o modelo, né? Né? Que Exato. modelo? Porque a convenção diz que o síndico vai delegar parte das suas funções administrativas. Mas não fala qual, né? Exato. Não lista quais, né? Porque lista as responsabilidades do Exato. síndico. Cobrar, pagar, né? E ali dentro dessas, você pode colocar mais de 100, né? Se você for analisar, você tem mais de 100 obrigações legais. Responsabilidades e obrigações legais do síndico. que competem ao síndico. Exato. Então, precisa ser muito clara essa relação, né? O que está sendo delegado, o que não está sendo delegado, até em contrato, listar quais são as responsabilidades. Eu tive, por exemplo, a administradora que, numa implantação, não fez a troca da titularidade na concessionária de água. Meu Deus. E aí, por conta disso, o condomínio estava sendo cobrado como grande consumidor, que tem uma taxa Eu peguei um caso assim. elevada, né? Porque quando é Sabesp, você tem que cadastrar as economias. Exato. E a administradora não tinha esse conhecimento, não fez. E aí, aquela pasta de prestação de conta sempre atrasada para entregar, eu não estava acompanhando. Sim. E deu ruim para quem? Pro síndico. Claro. Pro Exato. síndico. Vi aquela Você não conta viu. astronômica. Exatamente. Peguei 2 ou 3 casos assim, que a gente... Em Ribeirão a gente fez bastante implantação, eu peguei 2, 3 casos justamente nisso. E aí, às vezes o morador não entende isso, não sabe. Entende, né? não entende, não quer saber. E a gente é síndico, né? Eu tinha que ter olhado, eu tinha que ter visto. Sim. Mas, né, em contrapartida, isso estava delegado. Exato. E não foi cumprido. E não foi acompanhado por conta do atraso da entrega. Então, a proposta da nossa administradora hoje, da Destra, é esse tempo real. Que legal. É esse tudo em tempo real. É o morador acompanhar a movimentação financeira em tempo real. É o síndico acompanhar a movimentação financeira em tempo real. Porque se a administradora não viu que não debitou a conta de água, o síndico Sim. consegue ver, porque ele está ali com o aplicativo na mão. Sim. Sabe? O síndico consegue ver de verdade o saldo baixando e ele tendo que segurar as despesas. Né? Tem isso também, né? Tem isso também, porque a gente fica sofrendo aqui, como síndico, a pressão e a expectativa dos condôminos e do conselho de ter tudo, de resolver tudo, mas tudo tem preço, tem custo. Com né? certeza. E nem tudo está previsto. E, do outro lado, a gente tem o que foi aprovado em assembleia, a previsão orçamentária, a inadimplência, né? A arrecadação de fato, cada fundo que não pode ser utilizado. Então, a proposta da Destra é ter essa movimentação, conciliação em tempo real, tudo em tempo real,
para, né, de forma muito Amenizar, transparente, minimizar a possibilidade de erros. E que já é uma inovação e tanto, porque desconheço o administrador que consegue trabalhar nesse sentido, né? E a gente faz isso sem utilizar conta pool. Que é melhor ainda, Porque né? administradoras que utilizam conta pool, elas conseguem. É, né? mas eu aí já é fui um cliente de conta pool e eu tinha essa visibilidade, mas era a visibilidade do sistema. Exato. Só, e não da conta exclusivamente, porque não tinha uma conta exclusiva. Fora né? o risco, né? Agora o nosso não. Eu, particularmente, como síndica, nunca gostei de trabalhar com conta pool. É um risco e tanto. E como administradora, sempre foi um princípio inegociável nosso que cada condomínio tenha a sua Tem que conta. ser assim, né? A sua conta corrente. Tem que ser. E aí a Destra nasceu dessa insatisfação, na verdade, dificuldade. E aí, o em que aconteceu? Eu comecei a contratar meninas que tinham trabalhado em administradoras. E elas chegavam e falavam, Keila, administradora que tem que fazer isso. Falei, vai lá, se você conseguir. Mas, Keila, você faz tudo que a administradora faz. Comunicado, gente, imagina. 5 implantações de condomínios super numerosos. Quanto que você tem que comunicar? Nossa, tudo. Todo dia. A gente fazia mais de 30 comunicados por dia. Aham. E a gente buscava ferramentas, sabe? Tela no elevador, grupo de WhatsApp, aplicativo. Era muito... Chegou a ter momento de eu ter uma menina só fazendo comunicado. Olha isso. Caramba. Só fazendo comunicado. Olha só. Uma outra só preparando a assembleia. Prestação de contas, previsão orçamentária. Então, e elas falando, então abre uma administradora, Keila. Abre uma administradora. E aí elas me viam sendo perseguida, né? Pelos moradores, pela oposição, pelo conselho. Aí elas falam, não acredito que eles estão falando isso de você. Porque a gente já viu cada síndico fazendo cada coisa. Pois é. E ficava ali, e ninguém falava nada. Exato. Por que esse povo faz isso? Então, elas foram me trazendo uma realidade diferente. Sim. Como é, e aí, de novo, como empreendedor. Você vê Como, uma às vezes, oportunidade. como é importante você contratar pessoas que são melhores que você É isso. em determinados assuntos. Vai É te isso tirar da mesmo. zona de conforto. Que tem uma visibilidade, que tem uma visão diferente do seu Isso. próprio negócio. Você É. tá lá, você tá crente que você tá abafando. Você tá sofrendo, né? Na chibatada, mas você acha que você é o dono do CNPJ, você tá lá, tá dando certo, você tá tendo faturamento. Mas se você abrir os seus ouvidos para quem você confiou em contratar, essa troca é muito importante. A gente não pode subestimar o que os funcionários podem contribuir de fato. E isso aí eu aprendi também, esse último ano aí montando, estruturando as coisas que a gente tem. Exatamente isso. Você começa a contratar. Quando você chega no ponto de começar a contratar, não para tapar um buraco ou para ser seu auxiliar, mas de fato fazer aquela função e melhorar aquela função que você está fazendo meia boca, é o melhor cenário. Porque aí a empresa começa de fato a crescer. A chave do crescimento Exato. é essa. A chave do De crescimento fato, é essa. E aí elas colocaram isso no meu coração e eu ainda não é o momento. Em contrapartida, né? Igual novela, né? No núcleo, Simone, ela trabalhou muito tempo em administradora e ela estava como sócia de uma administradora. E eu falo que era uma sociedade abusiva. Falo, não minto. Porque os sócios e ela... a sociedade é um casamento. Você tem um zilhão de sócios, né? Sim. E a gente precisa entender as diferenças e a gente precisa, sim, compartilhar as decisões. E nós precisamos utilizar do nosso sócio o que ele tem de melhor e oferecer o nosso melhor e entender as diferenças. Então, e lá ela não estava satisfeita, não estava tendo reconhecimento de toda essa bagagem dela. A forma como os sócios atendiam os clientes também não era uma forma que ela concordava. Sim. A forma como os sócios conduziam a gestão das pessoas também ela não concordava. E quando não bate os princípios, Exato. a sociedade não vai dar certo. Não é vai. como o casamento mesmo. Né? Então, vai passar. O sócio ele vai vir na sua vida, ele vai ficar ali com você. Não bateu o princípio, esquece. É até melhor Né? encerrar, rompe mesmo, porque
não vai dar certo. O que você falou sobre abusividade, eu tenho uma frase que é bem isso. A gente não tem sócio para ter lucro. A gente tem sócio para dividir problema. É lógico que o lucro vai vir. Mas se você não tiver um sócio para dividir problema, sai dessa sociedade. Isso aí Onde é só um carrega o problema. Um carrega e depois na hora de trocar, não vai e eu funcionar. percebo isso com colegas que empreendem sozinhas. Exato. Né? Eu empreendi sozinha por muito tempo na sindicatura. Eu tive, num momento, um sócio. Entendo que não foi a melhor decisão que eu tomei. Foi nessa época em que eu estava com muitos condomínios. Sim. Então, a dissolução da sociedade aconteceu nesse momento também. E me desencorajou ainda mais de continuar na sindicatura. Então, enquanto a Simone estava ali nos desafios da sociedade dela, a gente conversava e eu queria que ela viesse para a síndica trabalhar comigo. Ela não queria vir porque ela tinha muito compromisso com os síndicos dela. Não quero deixar os meus síndicos, porque eles confiam em mim. Eles vieram para a administradora por mim. Sim. Até que ela não aguentou mais e ela saiu. Aí ela foi trabalhar numa administradora que ela achou muito desorganizada. Ela falou, gente, eu não saí de um hospício para ir para outro, né? E foi numa outra que era muito retrógrada. Muito. Assim, que estava anos-luz atrás de tudo de todas as possibilidades de uma administradora atual. Aí ela me chamou. E ela falou, Keila, vamos abrir uma administradora? Eu acho que é aí que a gente vai trabalhar junto, né? Isso. Então vamos. E aí eu falei, só que eu não posso ser administradora e síndica. Sim. Né? Eu entendo que seria possível. A gente vê em São Paulo acontecendo muito isso. Até ia falar isso. Você falou que não pode, mas assim, a gente... Eu acho que até o futuro, pra te falar a tenho verdade. muitos colegas que são síndicos e têm administradoras. Isso. Eu entendo que é o futuro. Eu entendo que... Gente, a responsabilidade é toda do síndico. Sim. O síndico que... Sim. Ele delega se ele quiser. Exatamente. Parte das suas funções administrativas. Exato. Poderá o síndico delegar parte das suas funções administrativas? Na verdade, se ele não quiser, ele pode fazer tudo sozinho. Exato. Exatamente. Ele poderia contratar só um CBO. E aí? Mas o que a gente percebe é que ainda não se enxerga dessa forma. Sim, os próprios... o mercado não vê assim. A cultura foi desenvolvida dessa forma, né? Sim. E aí a gente... Eu acho que, igual eu falei, por isso que eu falei da questão da inovação desse mercado de administradoras. Sim. A gente vai ter que entender aonde vai em 10 anos, porque no formato... Mas eu entendi que para viabilizar a administradora, nesse momento, dentro da cultura atual... Sim. Tirar o pé da sindicatura era importante. Foi prudente. E também porque eu vi que tem muita gente boa no mercado de sindicatura. Sim. Tem muitos síndicos bons. Tem mais síndico bom do que administradora boa. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu já ouvi de conselheiro meu falando, Keila, você é boa síndica. Você tá mal assessorada. E não foi 1, 2, nem 3 vezes. Aí eu falei, então... Isso é triste, né? E eu não sou a melhor de todas, como síndica, né? Mas quantos estão passando pelo que eu estou passando? Exato. Se eu, que tenho 23, tenho 5, 6, 8 condomínios em cada administradora, não estou conseguindo ser atendida, imagina quem tem 1 ou 2. Né? Que atenção ainda, né? a administradora está dando para eles. Exato. Falei, quer saber? E a concorrência na sindicatura era lá em cima. Tinha eleição, eram 13, 12... Eu falei, já fui com 18, acho que eu bati o recorde. Então tem bastante síndico. Então vamos ser uma administradora, assessora de fato do síndico e vamos dar suporte e assessoria a esses síndicos. Sim. E aí os síndicos começaram a me procurar também para falar, Keila, eu acompanho o seu trabalho, nossa, ouço falar da sua apresentação, que você, não adianta concorrer com você na assembleia que você leva, como é que você faz? Você quer ver minha apresentação? Sim. Você me ajuda a revisar minha apresentação? Que legal. Aí eu falei, eu não vou fazer isso de qualquer jeito. E aí eu contratei uma mentoria, eu fui buscar uma mentoria para desenvolver a minha metodologia de mentoria. Que legal. E aí eu desenvolvi a minha metodologia de mentoria, né? A minha principal mentoria é a Expandir, que prepara o síndico para se tornar imbatível frente à concorrência. Que legal. Então, aquele síndico bom tecnicamente, que sabe tudo, que é caprichoso, mas que não consegue pegar o outro condomínio, eu vou ensinar ele.
Eu Que ensino. legal. As minhas mentoras têm tido esse resultado. Que ótimo. Sabe? De dar visibilidade para o seu potencial, convencer aquele público que você é a melhor opção. Que legal. E conquistar aquele voto. Que sabe? legal. E Então, os resultados estão sendo bons. você vai pegar toda essa sua experiência administradora como suporte e dando mentoria para os síndicos. É o que o mercado está precisando, né? Exato. A gente precisa disso. O mercado precisa formar novos síndicos, novas pessoas. Porque tem muita demanda. Capacitar, aumentar a régua. Exatamente. A gente fala muito isso. Quanto mais cursos, mais mentorias. A gente gosta muito de apoiar. Então, vamos apoiar curso, apoiar a mentoria. Em Ribeirão, nós montamos um espaço onde a cada 15 dias a gente leva pessoas para palestrar para síndicos, gratuitamente. É triste ver que os síndicos não vão. Não aderem, né? Por quê? Porque a galera acha que já sabe. Eu ia Exato. dizer isso. Já sabe Síndico tudo. tem perfil de ser orgulhoso. Infelizmente. Mas a gente está fazendo a nossa parte, porque nós entendemos que se todo mundo contribuir para que as pessoas aprendam, a gente vai elevar essa régua, né? Vai melhorar essa qualidade. Então, o estudo, buscar conhecimento, gente, nunca é demais. Mesmo se você for síndico, você já conhece, você já sabe, busque aprender mais, né? Porque é o que nós falamos no início aqui. Se você não está crescendo, você está morrendo. E profissionalmente é a mesma coisa. É sobre isso mesmo. Exatamente. Bom, eu acho que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar mais Vamos umas ficar 3 umas horas. 2 horas. O papo é muito bom com Baby, aquele. coração. Muito, muito bom. Eu queria muito que você falasse para nós, assim, porque dá pra pergunta gente... final? A pergunta final eu vou deixar pra você. Tá bom. Eu entendo que dá pra gente tirar muitas lições da sua história, né? Não sei se você já viu dessa forma, inclusive vou te estimular a escrever um livro, tá? Acho muito válido, porque histórias assim precisam ser registradas de todas as maneiras. Eu falo muito isso, né? A gente tem essa visão. Porque você realmente começou, você se reinventou mais de uma vez, você se superou, né? E como mulher, você também traz muitos ensinamentos para outras mulheres, né? Quantas síndicas eu vejo querendo desistir por muito menos. E às vezes o caminho não é desistir, é você reordenar. Às vezes é mudar a rota. Então, às vezes é tão difícil para nós entendermos que não é para desistir, é só... vamos ressignificar aquele momento, mesmo, né? isso E mesmo. você fez isso com primazia mais de uma vez, né? Antes do Fred ir para a pergunta final, eu queria que você dissesse para nós, assim, se essa mudança de rota que você teve recentemente, como que ela tem impactado a sua vida? Então, desde que nós montamos a Destra, a Simone é muito mais operacional. Ela tem o perfil, ela adora o operacional. E o meu grande desafio é arrancar ela do operacional. Falo, vamos definir processos, métodos, né? Você vai fazer uma supervisão do operacional, né? Tira a mão da massa um pouquinho. Mas logo no início, eu ainda estava saindo da sindicatura, né? E quando a gente começa a empreender, a gente não tem o rendimento do nosso novo empreendimento, da nossa nova empresa. Essa a gente não tem transição de retiradas, carreira, né? E então a mentoria surgiu nesse momento para me dar até um aporte financeiro durante essa transição. Então eu não ficava muito tempo na Destra. A Simone ficava mais tempo lá. Até porque era uma sala pequenininha que a gente tinha montado, nossa administradora, né? Eu não cabia lá. E aí ela ficava com um outro funcionário que a gente tinha inicialmente e eu trabalhava a partir de casa, estudando, desenvolvendo a mentoria, dando as mentorias e dando suporte para a Simone e terminando o atendimento dos meus condomínios. Olha lá quanta coisa a gente consegue fazer. Assoviar as pacanas, umas chiclete, né? Tudo junto. Ser mãe, esposa, que mais? Dona de casa. E aí, eu ouvi muito da Lorena. Mãe, eu tô tão feliz que você tem ficado mais em casa. Olha só. Olha, eles sentem, né? Eles sentem. E eu ouvi da Lorena também. Mãe, você dá aula tão bem. Olha. Porque é online, né? E eu dava de casa e quando terminava... É muito mãe, bom você eles dá verem a aula gente tão trabalhar, bem. né? Isso mesmo. Porque eu via a minha mãe varando à noite, costurando 1000 camisas.
né? E Nossa. eu aprendi que, se é necessário, a gente tem que varar a noite costurando 1000 camisas. Uau, é isso. Uau. Sem Forte. choro nem vela. Sem choro nem vela. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. É isso. Né? Quando a gente amadurece, é isso que a gente tem fala, que fazer. Crianças fazem o que gostam e adultos adultos fazem o que precisa ser O feito. que precisa ser feito. E não vai ter jeito. A Lorena vai aprender a varar a madrugada costurando camisa também. Sim. É isso. Não vai, né? É o que ela tá vendo. Como isso vai ser para ela? É óbvio que a gente, né? Que eu tô sempre falando sobre ter leveza. Todo o tempo que eu tenho do mundo eu dedico à minha família, né? A qualidade de estar junto, de fazer boas viagens, Sim. de passar tempo de qualidade junto. Trabalhando num mercado tão hostil como é Exato. o mercado condominial, É isso. a paz dentro da minha casa sempre foi inegociável. Uou. Inegociável. Na minha casa não tem, graças a Deus e em nome de Jesus, briga. Não tem. Não existe. Comigo, com Maravilha. meu marido, com a Lorena, não tem. Já basta nas assembleias. Não. Com os meus pais ali convivendo com a gente. Que Então, é isso. Eu Sim. acho que Tem sido leve. tem sido leve, tem sido mais leve. Né? Eu não ganho tanto, não faturo tanto quanto estava faturando antes, porque a gente está num período de transição. Sim. É desafiador, né? Mas mais leve. eu me sinto muito realizada. Você ganhou em... Cada novo contrato que entra para Sim. Destra. Agora a gente mudou de sede. Sim, nós fiquei reformamos, sabendo. ficou Quase que nós linda a fomos. sede. Era num dia que não dava, tinha outra coisa, né? Nós Mas a gente tínhamos queria evento muito ir lá lá. na plataforma condominial de Ribeirão. Sim. Mas a gente vai lá. E aí o nosso espaço é um espaço grande, Legal. porque eu quero receber os síndicos. Tem um espaço de coworking para os síndicos que precisam Olha trabalhar, só. utilizar. Que demais. Tem uma sala de reunião que é reversível em treinamento, porque nós vamos oferecer Olha treinamentos só. para os nossos síndicos lá. As nossas funcionárias são super bem acolhidas. A gente preza muito pela qualidade de vida dos nossos funcionários e para ser Sim. feliz no trabalho, porque a gente trata as nossas funcionárias como a gente quer que elas tratem os nossos condôminos. Uau. A natureza, É isso. a natureza da empresa já é fantástica, né? Ela nasceu com esse intuito. E aí, Keila, é o seguinte, não sei se você assistiu outros episódios, mas a gente tem uma pergunta final, né? Ai, meu Deus. Que aí tem que responder do fundo do coração, apesar que não sei se já deu um pouco mais de 1 hora que a gente está conversando, histórias lindas e inspiradoras que você trouxe para nós, mas a gente quer te perguntar o que de fato te inspira, o que de fato te move, o que faz você levantar todos os dias lá na sua cama, sair do seu conforto e fazer você cumprir o seu propósito ou chamado, cada pessoa chama de uma coisa, eu chamo de propósito. O que te faz, o que te move, Keila? A transformação. O propósito da Destra é transformar a experiência de gerir e viver em condomínios. Então, é a Fantástico. transformação do meu cliente, é a transformação da minha equipe de trabalho dentro da minha empresa, como eu acabei de dizer, que a gente preza pela felicidade deles, a gente preza em atendê-los como os nossos principais clientes, para que eles atendam os nossos clientes melhor ainda e tenham a alegria de levantar todos os dias para ir trabalhar, que o Fantástico não seja uma música de terror. Sim. E a transformação dentro da minha casa, que a minha filha veja que trabalhar é enobrecedor, que é prazeroso, que a gente realmente impacta e transforma a vida das pessoas. Então é a transformação de tudo. Fantástico, fantástico. Muito forte. Cada um vem e fala um negócio e toca a gente, né, de a gente forma vai diferente. aprendendo. É verdade. É isso. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. Foi muito bom para nós. Eu tenho certeza que as pessoas vão aprender muito com a sua história. E você realmente precisa contar mais ela. Né? Verdade. Obrigada. É um prazer
ter passado esse momento aqui com vocês. Eu sigo vocês no Instagram desde quando vocês começaram aquelas postagens. E aí começava a vir no meu direct o que vocês postavam. Quando vocês começaram a abrir as caixinhas. Eu falei, nossa, que negócio da hora que eles estão fazendo. Que legal. Né? E aí a gente vai se admirando à distância. É verdade. Então, quando vocês fizeram o convite, eu fiquei super feliz e podem contar comigo sempre. Muito obrigada. E eu agradeço bastante a audiência. Não faço essa interação com câmera com tanta frequência, porque a gente não tem intimidade. Mas eu tenho muito prazer em contar a minha história. Eu sei que ela vai inspirar outras pessoas. Com toda certeza. Com certeza. Porque a gente vai se reinventando ao longo da vida, né? É isso, pessoal. Tivemos aqui o prazer de estar com a Keila, uma referência no mercado condominial. Ela mora em Campinas, trabalha lá, mas o Brasil inteiro já conhece a Keila. E é isso, gente. Siga ela nas redes aí, siga a gente. Obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. Um abraço. Até o próximo. Obrigada. Até o próximo.